Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre pré-história. A história, ela é dividida em duas fases, nós podemos dizer assim. Nós temos a pré-história e nós temos a história propriamente dita. Esse termo pré-história, ele é um termo que de uma certa maneira ele não está correto. Por quê? Porque quando a gente se depara com esse prefixo pré, ele denota tudo aquilo que vem antes, tudo aquilo que é anterior. Ou seja, quando a gente diz pré-história, a gente está se referindo a algo que aconteceu antes da história. E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque o ser humano que viveu nesse contexto da pré-história, ele também viveu. E se ele viveu, isso significa que ele também fez história. Então esse termo pré-história, ele é um termo que de uma certa maneira ele está errado. Por quê? Porque o ser humano que viveu nesse período aí, independentemente dele não ter desenvolvido a sua racionalidade e ainda não ter inventado a escrita, porque a escrita ela é um marco, ela é um divisor de águas, a ruptura entre a pré-história e a história. Ou seja, a história ela é contada a partir da invenção da escrita. Então tudo aquilo que vem antes da escrita é contado como pré-história. Então, mas independentemente disso daí, independentemente do ser humano ainda não ter inventado a escrita, ele viveu nesse período, então ele também fez história. Independente dele não ter desenvolvido a sua racionalidade, não ter inventado a escrita ainda. Ele também fez história nesse período. Então, a gente chamar esse período de pré-história seria, de uma certa maneira, seria errado. Mas os historiadores assim chamam e nós vamos seguir esse padrão. Esse termo pré-história ele é mais usado mais para a gente saber separar essa fase onde o ser humano ainda não tinha a sua racionalidade desenvolvida e ainda não tinha inventado a escrita. Serve para a gente separar esse período, que é chamado de pré-história, do período da história propriamente dita, que é contada a partir da invenção da escrita. A pré-história, basicamente, ela é dividida em duas idades. Nós temos a idade da pedra e a idade dos metais. A idade dos metais eu não vou falar sobre ela, porque essa idade dos metais aí, ela já é um período ali da pré-história, onde as primeiras civilizações já estavam começando a surgir aqui na Terra. Ou seja, o homem ali naquele período, o homem já estava moderno, né? mais moderno da maneira como nós conhecemos. E esse período aí da idade dos metais é como se fosse o comecinho da antiguidade. O comecinho da antiguidade oriental. Então eu não vou falar sobre essa idade dos metais por causa disso. Eu vou falar da idade da pedra, porque a idade da pedra é a idade que nós estamos mais habituados a esse termo quando a gente fala de pré-história, né? É logo aquele período que vem à nossa mente. A idade da pedra ela é dividida em 3 períodos. Nós temos o período paleolítico, o período mesolítico e o período neolítico. O período paleolítico ele também é dividido em 3 partes. Nós temos o paleolítico inferior, o paleolítico médio e o paleolítico superior. O paleolítico inferior, então, ele é o primeiro período da pré-história. E o que nós temos de importante nesse período? Primeira característica, óbvio que deveria ser essa, né? O surgimento do gênero humano aqui na Terra. O gênero humano ele surge lá na África, no leste da África, nas chamadas savanas. É ali que o gênero humano vai surgir. E abrindo um parênteses aqui, para a gente desmistificar um mito que existe. O ser humano não veio do macaco. Essa história de dizer que o ser humano veio do macaco, isso é um mito. Nós temos um ancestral em comum com o macaco. Não significa que a gente tenha evoluído deles. Então, nós não evoluímos do macaco. Nós temos um ancestral em comum com o macaco. Nós evoluímos de uma espécie chamada hominídeo. Desses hominídeos vieram os australopitecos, depois o Homo habilis, o Homo erectus e depois do Homo erectus, o Homo sapiens, que somos nós, seres humanos. Essa palavra Homo sapiens significa homem sábio. Homo significa homem e sapiens significa sábio. Ou seja, Homo sapiens, homem sábio.
Então nós viemos dessa espécie aí, hominídeos. Nós temos um ancestral em comum com o macaco. Não significa que a gente tenha vindo deles. Então vamos lá. O que nós temos de importante nesse período aí, depois do surgimento do gênero humano, é o seguinte. Esse período ele se iniciou há mais de 2,5 milhões de anos atrás. Naquela época, a temperatura do planeta Terra, era uma temperatura baixa, e isso obrigava tanto o ser humano como a outros animais a viverem em cavernas. Por isso que o homem naquela época, o ser humano naquela época vivia em cavernas, por conta dessa temperatura baixa que existia aqui no planeta Terra. Em relação à tecnologia daquela época, a primeira tecnologia inventada pelo ser humano aqui na Terra foram as ferramentas feitas a partir da pedra. Ou seja, o ser humano começou a pegar pedra e fazer ferramentas a partir da pedra. Tanto que esse período ele também é conhecido como período da pedra lascada, porque é nesse momento aí da pré-história que o ser humano ele começa a fazer as suas ferramentas a partir da pedra. Então, conhecido também como período da pedra lascada. Foi a primeira, digamos assim, a primeira tecnologia que o ser humano inventou aqui na Terra. Nessa época aí, a sociedade ela já era comunal, ou seja, o ser humano ele já vivia em comunidade. Já existia uma certa organização social, o conceito de família já existia dentro da sociedade e era um conceito muito importante, o conceito da família dentro da sociedade. E o ser humano, uma característica muito importante do ser humano é que naquela época o ser humano ele era nômade. Ou seja, o que significa um ser nômade? Ser nômade significa que a cada momento o ser humano ele estava vivendo em alguma localização. Ou seja, toda hora ele estava mudando de localização para morar. Por quê? Porque o ser humano naquela época ele tinha que ir atrás da caça, atrás de alimentos. E às vezes o local que eles estavam habitando não tinha alimento, não tinha caça por perto. Então isso obrigava eles a se moverem, se mudarem para um lugar onde a caça estivesse mais acessível. Então por isso o ser humano naquela época ele era nômade. Hoje em dia nós somos sedentários. O que significa ser sedentário? Significa que nós se fixamos em apenas um lugar. Independentemente de existirem pessoas que se mudam toda hora, mudam de cidade, mudam de bairro, mas hoje em dia a gente não faz isso por uma necessidade básica. A gente faz isso por questão de livre e espontânea vontade. Naquela época não, naquela época o ser humano ele era obrigado a mudar de localização toda hora por uma necessidade básica, para ele ir atrás de alimento. Hoje em dia a gente não se muda mais por uma questão de necessidade básica, a gente se muda por uma questão de vontade própria. Mais uma coisa também que foi importante nessa época aí, foi nessa época em que o ser humano descobre o fogo. E o fogo também vai ser uma grande revolução para o ser humano, né? Porque vai ser muito importante ao longo dessa nossa jornada aí da evolução. E uma coisa muito interessante também daquela época é que já naquela época já existia o conceito religioso, já existia a religião. E a religião daquela época era baseada na mulher. Ou seja, a mulher ela era adorada pelos homens porque a mulher ela dava vida, ela que trazia uma criança ao mundo. Então ela servia como objeto de adoração por parte dos homens por causa disso. Inclusive, as estátuas femininas feitas pelo homem naquela época, as estátuas que serviam de adoração às mulheres por parte dos homens, quando tinha uma estátua masculina perto dessas estátuas femininas, ou a estátua masculina ela estava do lado, ou então ela estava numa posição inferior. Ela nunca estava numa posição superior à da mulher. Então a mulher era objeto de adoração, era objeto de religião naquela época. Então a gente tira por aí, né, que esse negócio de machismo é pura bobeira, né? Porque já naquela época, com o ser humano sem desenvolver a sua racionalidade ainda, ele já dava o devido valor à mulher. E isso, infelizmente, com o tempo foi regredindo, né? A mulher, com o passar dos anos, ela foi sendo colocada numa posição inferior ao homem.
Mas isso está mudando, espero que mude completamente. No Paleolítico Médio, o que nós temos de importante é o surgimento do Neandertal, do homem de Neandertal, que foi extinto, não conseguiu sobreviver. E no Paleolítico Superior, o que nós temos de importante é que o norte da Europa ficou coberto de gelo, porque a temperatura da Terra ela começou a se esfriar de uma maneira muito intensa. Então o norte da Europa ali, nesse Paleolítico Superior, ficou coberto de gelo. O período Mesolítico ele é mais aquele período que marca a transição entre o Paleolítico e o Neolítico. Porque o que acontece? Através daquela camada de gelo que se criou ali no norte da Europa, o ser humano consegue chegar até as Américas. A partir daquela camada de gelo que se formou ali no norte da Europa. Como eu já falei, a Terra passou por um processo de esfriamento intenso, criou-se uma camada de gelo ali no norte da Europa. Isso possibilitou que o homem pudesse sair da Europa e ir até as Américas, e chegar até as Américas. Isso ocorre nesse período Mesolítico. Então ele marca mais a transição ali entre o período Paleolítico e o período Neolítico. No período Neolítico, o que nós temos de importante é a sedentarização e a descoberta da agricultura. A sedentarização é o que nós somos hoje, sedentários. Ou seja, hoje em dia, nós moramos fixamente em apenas um lugar. Nós se localizamos fixamente em apenas um lugar. Nós somos fixos em apenas um lugar. E isso começa nesse período neolítico. Isso se dá por conta, esse processo de sedentarização, ele se dá por conta da descoberta da agricultura. Por quê? Porque a partir do momento que o ser humano descobre a agricultura, ele já não tem mais a necessidade de ir à caça, de ir caçar alimentos. Então ele já não tem mais essa necessidade de ficar mudando de localização a todo momento. Porque a agricultura, isso vai permitir o que é o ser humano? A partir da agricultura, o ser humano ele já vai ter alimento no próprio quintal da casa dele, digamos assim, no próprio espaço ali onde ele mora. E isso acontece como? Bom, o ser humano, naquela época, por exemplo, eles comiam uma fruta, por exemplo, uma maçã. Aí pegavam a semente da maçã, jogava fora, jogava na terra, e eles percebiam que com o passar dos dias, aquela terra produzia outras maçãs através daquela semente que foi jogada ali na terra. Então, nesse momento, o ser humano descobre a agricultura. E esse fato dele descobrir a agricultura possibilita o ser humano dele ficar fixo em apenas um lugar. Porque a partir desse momento, ele já teria alimento dentro do seu próprio quintal, digamos assim. Homem primata, capitalismo selvagem.